Bom, Aldelinda, Damaso, entrou, Sérgio Pelarinha, Ana Luísa. Bom, hoje nós vamos, então, tratar de um filme chamado Mistérios da Mente. Bom, vamos falar o seguinte. Ela é uma série, esse Mistério da Mente é uma série. Ela é composta de 3 episódios. Mecanismo da inteligência, construção da personalidade e relações humanas. Nessa série, você quer mostrar que, isso aqui é importante, a série, enquanto um todo, quer mostrar o quê? Que inteligência, personalidade e relações humanas dependem da mente. Por isso que chama-se, então, Mistérios da Mente. Entendeu? Bom, mas aí o que a gente tem que... Ou a gente entra... Porque até aconteceu o seguinte, era para ser tratado a construção da personalidade, mas por engano se colocou aí no mecanismo da inteligência. Então, por isso que antes, eu acho que é melhor então falar essa introdução, depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho dos filmes, tá? Até onde que eu vi alguns. O que é mente, né? Vamos começar pela mente, já que a gente, tudo depende da mente. Depois tem que ver o que é inteligência, o que é personalidade, né, tal. Em geral, se diz que mente é o estado da consciência ou subconsciência. Quer dizer, olha só, mente é um estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Então, mente é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano, relacionadas a quê? A cognição e comportamento. Aí você pode começar a ver que tem a ver com inteligência, né? Tem a ver com relações humanas, comportamentos, né? Bom, particularmente, aquelas funções as quais fazem os seres humanos conscientes, tais como, que faz olha só, interpretação, são funções que fazem os seres humanos ficar conscientes. Interpretações, desejos, temperamentos, imaginação, linguagem, sentidos. Embora tudo isso estejam vinculadas às qualidades mais inconscientes. Quer dizer, se os conscientes são interpretação, desejo, temperamento, imaginação, linguagem, sentidos, os mais inconscientes são o pensamento, a razão, a memória, a intuição, a inteligência. Aí começa a pensar o seguinte, a inteligência também, o arquétipo, o sonho, o sentimento, o ego, o superego. Por isso o termo também descreve o quê? Descreve a personalidade. Olha só, inteligência, personalidade, já está aparecendo aí. E costuma designar capacidades humanas ou mesmo empregado para designar capacidades de seres sobrenaturais, como na expressão a mente de Deus. Tá? Bom, isso em linhas gerais se pensa isso. Em linhas gerais. Agora, o que os messiânicos pensam? Tá? Você vê que essa forma de pensamento, de repente, voltou lá para o cérebro, vocês sentiram isso, né? E muitas das coisas vão sendo explicadas através do cérebro, através daquele sinapse, né? Das sinapses neurais, tá certo? Bom, mas os messiânicos, eles pensam também em termos do corpo espiritual, porque a gente acredita que tem um espírito, não é só a matéria, entendeu? Bom, então o corpo espiritual, ele é composto por alma, lá dentro, depois aquele círculo envolvendo a alma, que é a consciência, ou a mente, e fora o corpo espiritual, tá certo? Esses 3 círculos concentram, quer dizer, o corpo espiritual, a mente, ou a consciência, ou a psique,
E o ponto lá, a alma. Né? Bom, esse assunto, né, logo mente, a gente tem que pensar logo assim, logo mente é um dos elementos integrantes do corpo espiritual. Tu já vê que já colocou a questão no espírito, tá? Não é simplesmente uma coisa do pensamento do cérebro e a gente vai ficar imaginando aquelas relações todas, neurônios se entrelaçando, não sei o quê, né? E daqui a pouco tem os elementos químicos que faz aquilo passar de um ponto para o outro, fazer o circuito, aí vai, faz assim, assim, ou então faz assim, entendeu? Bom, esse assunto corpo espiritual ele foi tratado pela gente no volume 2, quem quiser, que é o mundo da coleção Bíblia do século XXI. Isso está tudo lá no nosso site www.centroculturalparadisíaco.com.br. Ali, o que é que se destacou nesse volume 2? Destacou que o corpo espiritual compreende 3 camadas, governadas pelo Yokon, que eu não vou falar sobre isso aqui, contendo forma, cor, tamanho, densidade, vestimenta, tudo isso no corpo espiritual. Mas é sempre assim, você faz uma analogia com o que você tem no mundo material, entendeu? Que cor é essa, que densidade é essa, entendeu? Tendo sentidos, comunicação, velocidade. Né? No seu capítulo 5, por exemplo, você abordou sobre elos espirituais. Dessa forma que se pretende considerar essencialmente o que ainda não foi cuidado nessa coleção. O que não quer dizer que não se vá fazer algumas repetições. Tá? O corpo espiritual ele possui a mesma forma do corpo físico. Forma, não quer dizer que seja iguais, não. E dentro dele localiza-se aquilo, né? A psique, a consciência, a mente. No centro do qual, por sua vez, está a alma. A atividade dessa trilogia, alma, psique, espírito, né? O alma, consciência, espírito, alma, mente, espírito, manifesta-se como vontade e pensamento. Invisível, governando o corpo material, ou melhor, o corpo humano. Quando manifesta como pensamento, como vontade e pensamento, quer dizer, manifesta-se como sonen, que é a vontade e pensamento. Ou seja, pensamento é uma razão formada pela trilogia razão, sentimento e vontade. Quando o pensamento está destacado em cima da vontade, é o sono. Bom, levando em conta que psique, consciência e mente, tudo igual, tal, logo também se pode dizer, sem muito rigor, que o corpo espiritual é disposto em 3 níveis centrípedos, em formato de esferas concêntricas na alma, que é a centelha divina, de modo que ela, a alma, é englobada por um corpo psicológico, né, chamado de corpo consciencioso ou corpo mental. E este, por sua vez, o corpo mental, é englobado por um corpo chamado corpo espiritual, propriamente dito. Bom, fui lá de novo, falei de novo, a mesma coisa. Por isso, às vezes, é dito como, quando surge uma vontade na mente, lembra? Pensamento, vontade, pensamento, sono. Então, quando surge uma vontade na mente, que é o centro do espírito do ser humano, ela ordena ao corpo que passe a ação. Por isso que se diz que tem que ter um sono, entendeu? Para se partir para a ação. Agora, o sono pode ser positivo ou negativo, depende dessa vontade. No entanto, conscientemente, se você olhar direitinho, prestar atenção tal, consciência e mente são diferentes. Pois enquanto consciência quer dizer entendimento, quer dizer compreensão. Isso é consciência, é o ato de compreender. Já a mente não, é algo capaz de compreender, que possui o quê? 2 coisas basiconas, que é a inteligência e que é a memória. Faz uma analogia com o computador, você vê. Então, tem um processador e tem a memória, tá certo? Então, fazendo analogia, seria o processador, a inteligência. Né? Assim a mente, quando compreendeu X, a mente compreendeu X, então esse X foi para a consciência.
né? Porque a consciência é o entendimento, é a compreensão. Então a mente efetua isso. Então a mente é algo capaz de compreender, porque ela usa a inteligência e usa a memória. Ela é algo capaz de compreender. Quando compreendeu, passou para a consciência. Assim, mente, quando compreendeu, tal. Agora, e quando não compreendeu? Quando a mente não compreendeu esse X, esse está onde? Se não está na consciência, está onde? Ou no subconsciente ou no inconsciente. Perceberam? Também daqui a pouco a gente usa a questão da psicanálise com Freud e tal. A mente que se localiza na cabeça, você está com uma purificação na cabeça, assim, de Meixo Sama, né? Observou ele que parecia estar vendo, uma hora que ele, parece que Meixo Sama está vendo dentro da minha mente, né? Que estava cheio de ressentimento. Ele falou assim, né? Você está com purificação na cabeça. Ele estava vendo que a mente dele estava cheia de ressentimento. Então, isso implica na existência de consciências. Quantos tipos de consciência tem? Tem a consciência mental, a espiritual, a consciência espiritual, tem a corporal também, em termos físicos. Quem é que não tem consciência do corpo físico? Estou com uma dor no ponto do pé. Por quê? Você tem consciência que está com a dor no ponto do pé. Entendeu? Ou em estar no estado de consciência. Estar no consciência, a mente está no estado de consciência, por exemplo, uma mente consciente. Né? Ou não está na consciência. Então, a mente poderia dizer que seria subconsciente ou inconsciente, mais ou menos isso. Não é muito certo. Não. Exemplos de não consciência são o quê? Os movimentos involuntários. Né? Respiração, por exemplo. Você tem consciência disso? Reflexos. Toda consciência tem matéria e espírito. Mas nem toda matéria e espírito tem consciência. Vide o ar, por exemplo. Ou então aquele D-, lembra? Quando o D se manifestou em D+, D-. Observando o gráfico a seguir, eu não posso, eu fiz aqui o texto, mas eu posso dar uma ideia, né? Se nota o que está do lado esquerdo, porque é assim, né? O gráfico é mais ou menos isso. Você lembra? O corpo espiritual. Mostra. Pode ser. Vamos ver se dá para ver, porque isso é o problema. As coisinhas minúsculas. Dá. Dá? Quer que eu segure? Pode ser. Bom, aqui você está vendo o corpo espiritual, aí você tem a consciência, não sei como é que ela está, a consciência é esse círculo abaixo logo, quer dizer, a consciência, você nota que depois tem um meio oval, assim, espiritual, eu não soube fazer, mas seria outro círculo. Corpo espiritual é isso aqui, maior. É. Ai, meu Deus. Depois, consciência é esse aqui. Isso. E depois esse mais oval. Mais elipse. É porque eu não soube fazer. Mas o quê? O círculo é a mente. A mente. E esse pontinho aqui preto é a alma. É a alma. Então você nota o seguinte, né? A consciência, a mente pode estar consciente, se estiver na consciência, ou então se estiver fora, o que é? Seria uma mente subconsciente, inconsciente, entendeu? Como é que é? A mente aqui está na consciência, e aqui não está. Não está, nesse pedaço lá Nesse não está. pedaço não está. Então, agora pro lado de cá, aí está desde a parte mais... Aí você vê aqui, ó, tá vendo? Essa parte do lado esquerdo, melhor ler lá, porque é assim, né, de trás para frente, porque até tem um cérebro mais em cima, você tem a cabeça, tronco e o abdômen, depois você tem o meio do ventre, depois você tem a pelve e os membros. Tá? Então, observando o gráfico a seguir, se nota que do lado esquerdo são coisas materiais. Como eu falei, cérebro, cabeça, tal, pelve, membros. E as do lado direito são as correspondentes espirituais, como eu falei. Logo, mente. O que é mente, então? Mente, então, é o espírito do cérebro humano.
entendeu? É algo essencial do homem, interligada com o quê? Com a consciência. Não é totalmente a consciência. Por isso que a gente diz que mente e consciência não são iguais. Elas estão interligadas, né? Então a mente, diz Meixo Sama assim, a mente está sempre ativa e não descansa um segundo que seja. Quando o homem deseja algo, imediatamente se projeta no corpo físico, que entra em ação, o que significa que o físico não se movimenta por si só. Sendo assim, a essência do homem é a mente, ou seja, o espírito. Bom, mente está no mundo material. Até o espírito nosso também está no mundo material, quando está encarnado. Mas ele não pertence ao mundo material, ele é do mundo espiritual. É a mesma coisa a mente, entendeu? A mente está no mundo material, quando a pessoa está encarnada, mas pertence ao mundo espiritual. É a mesma coisa, vou fazer uma analogia para você entender. Assim como o astronauta que pisou na Lua, que esteve lá, mas ele pertence àquele astro? Não. Entendeu? Bem como o que ele trouxe de lá está aqui na Terra, mas não pertence ao planeta azul. Está entendendo o que é? Eu fui para lá e depois vim para cá para mostrar que as coisas não são. Prova de ser essência, aí Meixo Sama fala, o ponto em que nós, seres humanos, diferimos dos outros animais é o fato de termos atividade mental. Isto é, experimentamos alegria, raiva, tristeza, satisfação e outros sentimentos, e somos mais sensíveis aos estímulos externos. Todos já tiveram a oportunidade de constatar que a influência exercida pela mente sobre o corpo, quem não conhece isso, é muito maior do que imaginamos. Quando uma pessoa está preocupada, insegura, perde apetite, fica pálida, silenciosa, com a mente confusa, sente-se mal-estar, tem insônia e outros sintomas. Algumas ficam debilitadas mentalmente e, em caso extremo, tornam-se doentes mentais. A mente de Deus percebe a mente do homem, age nela e orienta sobre. Além disso, deve se manter pura, livre, aberta, educada, ordenada, despreocupada. Bom, aí eu realmente não vou dizer tudo o que Meixo Sama fala, porque assim, eu peguei todos os trechos do Meixo Sama para mostrar que essa mente, né, a mente de Deus percebe a mente do homem, age nela e orienta sobre. Além disso, deve se manter o quê? A mente deve se manter pura, livre, aberta, educada, uma mente aberta, uma mente educada, ordenada, despreocupada. Aí eu fui mostrando tudo, os trechos, peguei vários trechos de Meixo Sama sobre isso, né? Por exemplo, sei lá, posso pegar qualquer exemplo. Despreocupada, pronto. E a última. Ele fala assim, Meixo Sama, uma pequena inquietação em minha mente. Meu pai havia sido transferido para um determinado lugar, quer dizer, então a mente dele ficou com uma pequena inquietação. Uma insegurança que persistiu na minha mente. Nossa mente estiver cheia de preocupações. Olha só. Né? Então a mente deve ficar despreocupada. Aí foi várias coisas de outras coisas. Não vamos pular, porque senão... Já falamos então sobre mente. Damos uma ideia para vocês. Né? Agora vamos falar sobre a inteligência e depois a personalidade, que é o que essa série aborda. Inteligência, né? Personalidade e relações humanas. Você vai falar só sobre os relações humanas não vou falar não, porque é muito comportamento, aí tem um monte de coisa. Né? Bom, mente. A mente, como eu falei, possui os núcleos de inteligência e memória. Né? Vamos para o núcleo de inteligência primeiro. A causa dessa lentidão mental é a escassez de inteligência superior, pois a mente se acha obscurecida, entendeu? Então, quando há uma escassez da inteligência superior, aí vem lentidão mental, a mente fica obscurecida, né? Então, as mentes, elas podem ficar com tudo que eu falei lá, pura, despreocupada, não sei o quê, tudo pode ficar assim, dependendo da inteligência superior que está no mecanismo dela, né? Esse núcleo. Aí ele continua dizendo assim, ó, deverão perceber que Tia Chucaco
a inteligência da percepção verdadeira, desenvolvido significa descobrir de imediato, como um reflexo no espelho da mente, onde se encontra a causa dos problemas. Entendeu? Se tiver inteligência do Tcheshkaku, da percepção verdadeira, a mente recebe, né, um reflexo no espelho da mente, revela, então, a causa dos problemas. Então, quando você, pumba, descobrir como você resolve isso. A inteligência funcionou aí, cara. O mental refletiu e jogou lá. Continuando. Com esse problema na mente, logo isso que me vinha à mente adequada para cada problema. Há inúmeros recursos através do qual a mente humana influencia. Estou falando só trecho de menção. Ao analisar qualquer situação conflitante, imediatamente me vem à mente a maneira adequada de como solucioná-la. Outro trecho. Vi que tinha uma mente muito esclarecida e que nossas opiniões coincidiam. Esclarecer a mente, dissipar dúvidas e indecisões. Ficou claro? Toda a relação da inteligência ali, ó, o núcleo lá, a mente vai ficando. Agora, pode ficar mais retardada, depende se a inteligência for de menor. Entendeu? O núcleo memória. As pessoas devem ter em mente que, como seres humanos, usufruem os mesmos direitos e possibilidades de servir na obra divina. O ministrante deve ter sempre em mente que a luz vem de Deus. É fundamental também em mente de maneira bem clara que só pela lógica se consegue realmente advertir uma pessoa sobre suas atitudes incorretas. E aí, grave isto na mente, jamais esqueça dessa advertência. E foi por aí. Isso ficou gravado de forma tão profunda em minha mente que até hoje não consegui esquecer. A memória dele está funcionando direito, entendeu? Bom, personalidade. A personalidade é a interação. Quando você quiser pensar, por exemplo, se eu fosse pegar o que eles vão dizer, mas para a nossa linguagem, para o nosso entendimento, é o seguinte: ela é uma interação, a personalidade, entre o espírito primordial, o espírito secundário e o espírito guardião. Entendeu? Essa interação, porque você vê, hoje você está vivendo com esse espírito guardião e com esse espírito secundário. Não é verdade? Teu espírito primordial é esse, está vivendo com esses dois. Então você tem uma determinada personalidade. Aí você reencarna. Teu espírito primordial, teu espírito secundário é outro, teu espírito guardião é outro. E você é o mesmo, mas o que acontece? Vai dar outra personalidade. Pode ser diferente. Então, o espírito primordial, ele tem mais a ver com a individualidade. Uhum. Entendeu? E os três têm a ver com a personalidade. É claro? Mas o quanto essa individualidade pode se deixar influenciar pelo secundário e pelo guardião, né? Sim, sim, é a relação. Porque essas são as inter-relações, que a gente costuma dizer que o guardião é um anjinho bom e o secundário é um anjinho mau. Você vai tomar a decisão. E é isso. Você tem o livre-arbítrio. Se você ficar meio fraco, o que vai acontecer? O secundário domina. Né? E o outro também não pode, às vezes não pode proteger, porque também não é muito forte. Por isso que às vezes quando pergunto assim, é possível ter dois espíritos guardião? Não, porque quando está falando, eu estou lembrando do filme. Tá. Eu estou lembrando daquele cara, o motorista. O raivoso. O raivoso, né? Isso já é da personalidade. Já é o segundo mas episódio. Aquele ali, então, você não está falando da personalidade, mas aquele ali está se deixando influenciar talvez pelo secundário. Sim, está tomado. Está tomado. Mas você vê que é outras explicações que a gente tem. E o guardião está enfraquecido, né? Mas quando ele lutou contra aquela coisa ruim, o espírito guardião. Ou o espírito guardião, ou primordial, sei lá, ele nessa conseguiu altura, melhorar. Ele já mostrou uma certa vontade. Sim. Lembra que eu falei que a mente precisa ter a vontade, amor e força. Né? Mas a vontade é o que no pensamento precisa dar vontade para ter o sono. Então, no momento que a pessoa quer, eu quero deixar de beber, ou então eu quero deixar de ser muito gordo que nem eu. Entendeu? Você não é muito gordo. Então, quando você bota esse sono,
aí modifica as coisas. O cara era esse do filme, né, era um personagem que era muito... Estava quase a ponto de perder a mulher, A mulher e os filhos, porque ele era raivoso, eu vi ele ficava cego. Tudo, eu vi ele no trânsito xingando todo mundo. Irritado, né? Ele era uma pessoa extremamente irritada. E aquela irritação se transformava numa raiva e a mulher tinha medo dele com a criança. O importante aí, sabe? Não. Aquilo que eu estava falando, né? O importante é que uma pessoa, ele pode ter dois espíritos, o mesmo chama teve, dois espíritos guardião. Tinha um dele, depois pegou ainda mais quando a missão dele cresceu, né? De Mokichi Okada, no fundo. Quando a missão dele cresceu, ele pegou o dragão dourado. Né? Porque como é que aquele espírito guardião dele, o espírito guardião dele, ela era pobre para enfrentar essa situação dele, Mokichi Okada. Aí quando ele foi ganhando outros estados, né? Outros estados espirituais, é o mesmo que estava ali com ele. Eu quero dizer aí o seguinte, para você entender. Nesse momento, dentro do espírito secundário dele, dentro do espírito primordial dele, começou a habitar dois espíritos primordiais ali. Então ele tinha a individualidade dele, Mokichi Okada, mas tinha uma outra individualidade que estava lá dentro. Essa individualidade, que no fundo, vou botar um nome para ela, essa individualidade era Kunitoko no Tachi no Mikoto. Então, no primeiro momento, vamos dizer assim, ele não se mostrou com toda a sua pujança. Ele foi o quê? Foi Kanzeon Bosatsu, foi Komyo Nyorai, entendeu? Ele foi galgando aquele negócio, chegou até ser Meshu-sama, mas no final ele já era o Messias mesmo, já era o Kunitoko no Tachi no Mikoto. Era o Deus assentado nele, materializado nele, entendeu? Então, agora, você vê, tem esses dois lá dentro. Aí o que acontece? Se Mokichi Okada foram dominando ele, quer dizer, ele sentia que era um boneco, né? Como ele falou, aquela bola no ventre dele. O que acontece, então? Aí, ó, meu amigo, precisa de um espírito guardião mais forte, entendeu? E precisa de um espírito secundário também. Começa a ter, às vezes, necessidade de ter um espírito secundário mais forte para... Aí o cara diz, mais forte? Sim. Porque um espírito secundário fraco, você não cresce comigo de jeito nenhum com isso, cara. Quando o nego está te botando no... Epa, olha aí, pô, espírito secundário, mano, faz isso, você não vou fazer nada, não sei o quê. Mas você lê, o espírito secundário fala assim, e eu gostaria tanto que você fizesse isso. Ah, assim não dá, pô. Entendeu? A gente diz assim, cala a boca aí, pô, deixa o saco, entendeu? Agora não, cara, tu vai fazer isso, tu não vou fazer, pô, aí já é briga, cara. Quem vai ganhar? Entendeu? Acho que daqui a pouco se eu não ficar preso nas folhas, eu pedi livro, lá vou em frente. Bom, então Freud desenvolveu mais tarde, em 1923, o modelo estrutural da personalidade, em que o aparelho psíquico se organiza em 3 estruturas. Vamos lá. Id. O id, que é a fonte da energia psíquica, a libido. O id é formado pelos pulsões, os instintos, os impulsos orgânicos e desejos inconscientes. Então você vê só. É pena que eu já estou vendo que isso aí não vai dar tempo para falar isso tudo, cara. Mas é uma pena, porque eu já estudei isso há bastante tempo, essas coisas todas. Eu estudei desde a psicanálise, psicologia, já esqueci, Karen Horney, entendeu? Era uma pessoa culturalista. Então, essa visão era boa passar, né? Porque você vê, o que é isso no fundo? Isso no fundo, quando já vou sair das coisas, não falei. O problema é quando você tem um espírito secundário. Por que tem que ter um espírito secundário? A primeira coisa é o seguinte, você vai ver, chimpanzé e o homem, em termos de genético, é quase que a mesma coisa, 90 é cacetada, tem os mesmos genes, entendeu? O que faz diferença é pouca coisa. Então, o que quer dizer isso? Praticamente quer dizer o seguinte, você tem um animal aí dentro de você. Você acha que você perdeu num processo evolutivo? Você perdeu isso? Não.
Então você é uma metade, não vou falar metade, que não seria bem a palavra. Você é para lá ou está na área divina com o espírito, ou então está para o animal, está lá para baixo, né? Quer dizer, no futuro o que se espera é o seguinte, que não vai ser metade homem e metade animal, não. Metade divino é metade homem. Quer dizer, então o animal lasca fora, vai embora. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que você tem que ter isso agora? Qual é o plano de Deus? É porque todas as suas necessidades físicas, de alimentação, sexual, para reprodução, entendeu? Você tem que estar com essa força do animal. Senão daqui a pouco você esquece tudo. Não, esquece de comer, não sente fome. Está lascado, cara, tu vai morrer. Então ninguém vai se reproduzir mais, ele não tem mais filho, não tem mais nada. A humanidade vai para o brejo, entendeu? Bom, então... Né? É o id. É o id. Não faz plano, não espera, busca uma solução imediata para as tensões, resolve logo uma porrada, coisa desse tipo. Não aceita frustrações, não conhece inibição. Esse é o espírito secundário. Se deixar ele quieto, deixar ele solto, aliás, nossa senhora, fica desinibido, faz cada uma. Ele não tem contato com a realidade, é uma satisfação o tempo todo na fantasia, pode ter o mesmo efeito de uma atingida através de uma ação. O id desconhece juízo, lógica, valores, ética, moral, sendo exigente, impulsivo, cego, racional, antissocial, dirigido ao prazer. O id é completamente inconsciente. Cifrei bem o animal ali. Bom, o ego. O ego desenvolve-se a partir do id, com o objetivo de permitir que esses impulsos sejam eficientes. Ou seja, levando em conta o mundo externo, tem que levar em conta o mundo externo. O id não quer saber disso, né? Por intermédio chamado o quê? Princípio da realidade. O ego tem que botar o id no princípio da realidade, quer dizer, ou pelo menos tomar atitude para não deixar ele espanar o princípio da realidade. É esse princípio que introduz o quê? O princípio da realidade. Introduz a razão, o planejamento, né? E aí vem a espera ao comportamento humano. Aí vem a terceira parte, que eu falei mesmo, esqueci de relações humanas, entendeu? Bom, a satisfação das pulsões é retardada. Porque se deixar o id, que é logo imediato. É aquela cena das crianças, né? Cena das crianças. Tem umas crianças que o cara coloca uma bala e diz assim, olha, eu vou sair... Assim, estou ilustrando, né? Me veio na cabeça. Eu vou sair, vou deixar você com essa bala aqui. Se você não comer até eu voltar, você vai ganhar 3 vezes mais balas. Aí, aquele negócio vendo. Não, e a câmera filmando as crianças. Então, as crianças que não conseguem, é porque está no nível do id comandando, né? A garotinha lá, 1/3 das crianças conseguiram, 2/3 não. Então, esse 1/3 já mostra que ela está num nível já mais pro ego, né? Que tem, assim, um certo controle, né? Que já tem uma relação social ali com o pai que disse, né? Olha, quando eu voltar, não sei o que, ela já tem um vínculo maior com aquilo, não é só o prazer dela, né? Agora, vê só. É possível a gente ir com a psicanálise, você vai. Mas se você quiser ir mais profundo, daqui a pouco tu mete o espírito primordial. É claro, o secundário ali, o primeiro é o gerido pelo id, é o secundário mandando, né? Isso que ela está fazendo é muito bom pelo seguinte, cara. Porque tem uma vez que eu peguei, não vou chamar de Bíblia século XXI, não era isso. Eu peguei e resolvi fazer toda a obra do Meixo Sama em cima das áreas de conhecimentos universitárias. Então, tinha direito, tinha psicologia, entendeu? Então era uma beleza, porque isso que você está falando dessa forma, eu falei com a psicologia. É pena que, aliás, eu não sei essa obra onde ficou. Eu me lembro que é capaz de ter gente que tem isso pelo seguinte, porque quando eu estava no movimento Bokichi Okada, que era 2000,
2001, 2002. Não, 2001 já estava lá. Isso já faz 18 anos atrás. Me deram uma tarefa de eu fazer livros. Aí eu fiz os livros nesse sentido e eu dava palestra e as pessoas iam lá e me obrigavam, né? No caso, eu fazia esse livro, apresentava, dava uma visão geral, tal, isso lá no auditório da Itabaiana. E as pessoas vinham para comprar o livro e eu autografava, né? Entendeu como é que é? Então tem gente que deve ter esse livro. Eu não tenho mais, entendeu? Mas tem gente que deve ter isso aí. Se é que não jogaram fora também. Você está no ego. Vamos lá, senão não dá tempo. Bom, a principal função do ego é buscar uma harmonização, inicialmente, entre os desejos do id e a supervisão, realidade, repressão de quem? Do superego. Entendeu? A cara daquela garotinha, olhando para a bala. Já pensou alguém entrar ali e dar um fraga nele? E pensando assim, mas o meu pai falou, aquela era a luta do id com o superego travada. Muito legal. Bom, o superego tem a parte moral da mente, representa os valores da sociedade. O superego tem 3 objetivos: reprimir, através de punição ou sentimento de culpa. Às vezes não precisa punir. Automaticamente o cara tem sentimento de culpa pelo que faz. Qualquer impulso contrário a regras e ideais por ele ditados. Segundo, forçar o ego a se comportar de maneira moral, mesmo irracional. Terceiro, conduzir o indivíduo à perfeição em gestos, pensamentos e palavras. O superego forma-se após o ego, durante o esforço da criança de introjetar os valores recebidos dos pais e da sociedade também. Não é só dos pais, da sociedade também. Né? A fim de receber amor e afeição. Ou outras premiações, né? Com aquela, receber mais bala e tal. Ele pode funcionar de uma maneira bastante primitiva, punindo o indivíduo, não apenas por ações praticadas, mas também por pensamentos inaceitáveis. Outra característica sua é o pensamento dualista. Tudo ou nada, certo ou errado, sem meio termo. O superego divide-se em 2 subsistemas. Aí. Subsistema do ego ideal, já que ele tem que administrar o ego, ele pode ter uma ideia do ego ideal, que dita o bem a ser procurado. Olha só, o ego. Ou então ele vai para a consciência, que determina o mal a ser evitado. Entendeu? Uhum. Ou ele vai para o ego e diz assim, ó, ego ideal, o bem é esse. Ou então ele vai para a consciência e, pof, o mal tem que ser evitado, é esse. Aí começa o problema. É eu tentar fazer o quê? Estabelecer qual é essa relação entre consciência e ego. Porque até agora eu não fiz isso. Você vê que eu busquei a terminologia do Freud, mas eu não fiz ainda vinculação com o que a gente estava falando. Né? Então, segundo o Messamo, ele fala assim, ó, a consciência como entendimento, lembra que eu disse que consciência é o entendimento, implica em mente ser reformada e ter a vontade, tem que ter vontade, projetada nela. Ele fala assim, ó, tome consciência disso quanto antes e procure reformar sua mente. Depois que o correto discernimento é atingido, os verdadeiros motivos das coisas que acontecem são projetados na mente da pessoa como um espelho claro e limpo. A mente, por exemplo, é algo capaz de compreender, não foi isso que eu falei? Que uma pessoa possui, ela compreende até que a pessoa possui uma determinada personalidade. Olha que coisa bacana. Porque tem gente que não tem isso. Você vê que foi, não sei se foi nesse filme, acho que foi no fundo desse, é porque eu estou já. Que aí o pessoal pergunta: como é que é você, não sei o quê? O cara dá só uma característica dele, da personalidade dele. Lembra disso? Que aí fala assim, quer ver? Um diz que é até neurótico, não sei se você lembra.
né? Um diz que é meio... Deixa eu ver se eu me lembro. Foram várias personalidades que foram mostrando uma característica só que dava, né? Eu já não me lembro. Mas não é da inteligência, da personalidade, então as pessoas não viram. Bom, tem que ver o filme. É complicado, né? Porque, deixa eu fazer um parênteses do que está falando. Olha, meus amigos, eu faço esforço de botar um filme lá e depois eu escrevo todo o filme, relato todo o filme. Eu tenho feito isso, às vezes, em alguns momentos, porque eu tenho uma crença que é chata de dizer, mas eu acho que muita gente não vê os filmes. Principalmente porque, quando você vai colocar ali quantas pessoas curtiram o filme, esse de hoje, por exemplo, foi curtido, acho que eram 2 pessoas. Eu vi e não curti. Pois é, depois tem... Eu não sei o que foi. Esse é o grande problema, né, João? É o grande problema que a gente não sabe o que acontece. Mas, de qualquer maneira, por que eu estou dizendo isso? Olha, eu até estou completando aqui o Mânica, que é o próximo filme. E aí comecei a rever, vendo os pontos tal, para botar ele direitinho. Mas sabe o que acontece? O Mânica, então, não tem jeito, cara. Porque, assim, eu não consigo ficar descrevendo a cena. Repara qual é o meu problema. Mesmo esse filme, por exemplo, se eu fosse botar da personalidade, nós estamos falando aqui muito da personalidade... porque eu acho que eu não ia conseguir. Em um determinado momento a gente acabou falando, por exemplo, essa cena da garotinha, da bala, não sei o quê. Eu tenho que escrever. É da personalidade, não foi o filme que as pessoas viram, que a gente viu. Você deve ver se eu falar assim, os filmes da inteligência. Tem o do bombeiro, tem a da ginasta. Né? Agora, pensou, eu tenho que dar o quadro desse contexto. Mas eu acho que o objetivo, assim, quando você coloca o filme para as pessoas verem, é para as pessoas verem. Você vai comentar o filme em cima. Você não tem que ficar dizendo o que é o filme. Mas o Mânica é pior disso. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. O Mânica aqui, eu estava emocionado com o filme. E eu vejo o seguinte, na forma que eu escrevi, quer dizer, transcrevendo, o problema é que você não consegue dar as imagens. Não. Então, por favor, pessoal, veja o filme do Mânica. O Mânica é um espetáculo. Eu estou implorando para vocês verem, para vocês crescerem, para você... Você vai ver que a emoção... Bom, então, vamos indo, porque eu tenho que chegar lá, né? A mente, por exemplo, é algo capaz de compreender que uma pessoa possui uma determinada personalidade. Eu falei isso, mas tem mais coisa aqui, mas vamos aqui. O problema é o seguinte, lá vou eu de novo para isso aqui. É um problema sério. Vamos lá. A Jussara falou que dá para ver bem. Dá? Dá. Bom, agora, peraí, me diz o que você quer que eu aponto com a... Vocês estão vendo aqui? Agora eu vou estabelecer a relação entre a consciência... Consciência é o quê? E desse lado, exatamente, você está apontando aí, né? Com esse outro lado, que é o lado freudiano, quer dizer, o ego, o id e o superego. Então vamos lá devagar. Ó. Vamos pegar primeiro, tem que botar aqui, desse lado esquerdo. Esse aqui? Esse aqui. Repara só. Levanta o papel. Reparem só. Deixa eu ver se eu aumentando. Repara só que lá em cima... Meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Lá em cima, aqui, é a consciência. Como é ego? É o superego. É o superego. Aliás, é a parte consciente. Aqui embaixo, para cá, cara. Aqui embaixo é o inconsciente. E para cá é o superego. Tá vendo? Uhum. Consciente, inconsciente, superego está no meio. Agora, eu fiz assim porque para esse lado aqui, se o ego está aqui, lá em cima está o... Deixa eu ver primeiro aqui. Porque você vê assim, tem o ego e tem o id, para ficar melhor.
Deixa eu ver se eu consigo ver com esse lápisinho aqui. Não, ao contrário, para frente. Ó, tá vendo? O ego está aqui, ó. Essa parte aqui em cima é o ego. E aqui a parte embaixo é o id. E essa parte para o lado daqui é o superego. Então você vê que aí eu estou dizendo, para cima você tem. Se você tem o ego para cá e o id está para baixo, então para baixo é a parte inconsciente. Para cima é o consciente. É o consciente. Agora vê a relação. Aquela parte que está mais em cima. Para o consciente. Você vê que ela está indo atingindo a alma, tá vendo? Põe o lápis. O lápis, pô, esse lápis. Ela está saindo daqui, ó, dessa parte mais alta. Está mais no centro ali. E ele vem para a alma, cá. Tá vendo? Essa é a alma. Agora, aqui no ego, ele vai atingir o quê? A consciência. E você nota que no id está do lado de fora. Ele está do lado de fora, não tem a consciência. Ele é inconsciente. Tá? Bom, aí eu tentei fazer o quê? Estabelecer a relação entre eles. Tá? Isso eu procurei fazer hoje, pô. Botei 7 páginas, nem sei quantas que eu dei. Deve ter dado pouca para burro. Sei. Vamos, sei lá. Acho que vai para cima. Até que não, acho. 49, 1, 2, 3, 4. Opa, tá indo bem. 5. Então faltam 2. Bom, depois eu ia falar um pouco sobre o filme, se vai dar tempo. Bom, é bom se registrar que o ego não é completamente consciente. Ele também tem os mecanismos de defesa, fazem parte do nível inconsciente. Na vida cotidiana do homem, não há coisa mais terrível do que o GAR. O que é o GAR? O GAR é o eu inferior. O que é o eu inferior? É o ego pré-consciente. Ou seja, na hora que isso acontece, o espírito secundário prevalece sobre o espírito primordial. E aí fica o domínio animal. Então, por isso que Meixo Sama fala, deve ter Gá e não deve ter Gá. É bom que um tenha, por que razão? No sentido de ter espírito secundário. E aí você se alimenta, você faz... Mas não manifestem, porque no sentido de prevalecer sobre o espírito primordial, entendeu? Já o ego pré-consciente, que todo homem trouxe ao nascer, não tem grande valor, porque ele precisa se elevar. Ele precisa se tornar um ego consciente, um espírito primordial, prevalecer sobre o espírito secundário, domínio divino. Então, quem deseja evoluir, por isso que o Meixo Sama fala, deve criar um novo eu, que é o eu superior. Isto é, nascer pela segunda vez no sentido de almejar entrar em estado de união com Deus, que é a coisa máxima. Então a reflexão leva a uma ação ordenada de matar a personalidade egoísta. Isso tem que fazer, matar a personalidade egoísta. O espírito secundário não pode ficar dominando o primordial. É fazer nascer personalidade altruísta, onde o eu superior domina o lugar. Meixo Sama não se cansava de confirmar. O que ele falava? Todo homem nasce mesquinho. Para aperfeiçoar-se, deve cultivar uma segunda personalidade. Olha, ou seja, nascer pela segunda vez. Quer dizer, essa personalidade, lembra? São aqueles 3 espíritos. O primordial tem que mandar no secundário. Né? Controlar ele. Outra frase do Meixo Sama, o fato de se sentir desgostoso consigo mesmo significa o nascimento de um novo eu, o eu superior. Né? Ainda melhor, o que significa também que manifestou a capacidade de criticar o seu velho eu, o eu inferior. Isso é muito bom, todo homem precisa evoluir para o segundo eu, o eu superior. Vai por aí afora. Sempre que há um desejo exagerado, por exemplo, de dinheiro, mulheres, poder, honrarias, ou qualquer outro apetite do ego inferior, que está ao comando do espírito secundário, trava-se no interior de cada indivíduo uma batalha acirrada entre a virtude e a vileza.
Ego pré-consciente é o que tem ligação apenas com a mente e não com a consciência. Lembra que tem a mente, tem uma interseção. Né? Tem um pedaço dele que está com a consciência, tem um pedaço dele que não está. Então, esse ego pré-consciente não está lá na consciência. Ele tem a ligação apenas com a mente e não com a consciência, estando no estado de quê? Mente subconsciente, enquanto o id, o inconsciente, não tem nenhuma ligação nem com a mente, nem com a consciência. Já o ego consciente é o que tem ligação com ambos, estando no estado de quê? Ou você diz mente consciente, ou então uma consciência mental. Escolhe. Quando o espírito secundário vence o espírito primordial, diz que prevalece o quê? A alma-grupo. Não é alma de mal que está ganhando? Então, você está perdendo a individualidade. A sua alma está voltando a ser a alma-grupo. Né? E aí é constituído o quê? O sono negativo. Né? Bom, para se entender melhor o que é o ego, eu, se afirma que ego significa o eu de cada um, o defensor da personalidade, ou melhor, ego pré-consciente, eu inferior, espírito secundário dominando o espírito primordial. Enquanto ego consciente é o eu superior, espírito primordial dominando o espírito secundário. Porém, em geral, assim, a grosso modo, não se faz nenhuma diferença entre consciente e mente. Eu fiz isso tudo porque aí a gente aprofundou bastante. Entendeu como é que é? A gente deu uma aprofundada que a gente conhece. Porque aí quando você vê o Meixão falando alguma coisa, você diz, pô, mas por que ele está falando isso? Porque ele fez a distinção. Agora, a gente vai bola para frente, pô, não faz consciência. Bom, temos alguns minutinhos só para dar uma ideia assim. Esse primeiro episódio, eu não vou poder falar dos outros, essas coisas. Né? Tem uns que eu nem fiz. Tem uns que eu só me lembro. E tem uns que eu nem me lembro porque eu dormi. Então, apesar que é gozado, esses filmes todos eu vi. Eu estou só falando a questão de lembrar que às vezes eu tenho que ver o filme de novo para ficar aceso. Né? Uhum. Mas todos eles eu vi. Esse da garota, por exemplo, que ela começou a falar, não sei se vocês viram meu rosto. É porque eu dormi. Não, mas é porque eu não vi, mas eu já tinha visto. Pois é, esse da garota da bala, eu acho que é o segundo episódio, que as pessoas não viram. Mas que é da personalidade. Eu não vi dessa vez. Você deve ter visto, mas eu dormi. Eu assim, eu gravei mais o episódio 2 do que o episódio 1. Porque eu tinha mais interesse em ver o episódio 2. O episódio 2 me reportou a muita coisa da educação, que eu trabalhei com adolescente, então aquela coisa do lóbulo frontal não está formado, não sei o quê. Então, o problema assim, toda essa biblioteca, chama? Biblioteca. Toda essa biblioteca que tem lá, que são 800 e poucas, eu vi todos eles, escolhi eles, quer dizer, mas eu vi muito mais filmes, eu escolhi esses, então eu vi todos. O meu problema agora é uma questão, às vezes eu tenho que ficar vendo o filme antes um pouco para eu poder lembrar das coisas. Tá? Bom, o primeiro episódio, que é o mecanismo da inteligência, o outro é a construção da personalidade, o terceiro é relações humanas. Vamos só dar uma puxadinha aqui. O primeiro episódio, chamado Mecanismo da Inteligência, mostra o quê? Ele não começa mostrando um bombeiro, mas eu vou falar assim, mostra um bombeiro que consegue pressentir o perigo iminente. Né? Até aí eu posso ficar dando detalhes de como é que ele viu, né? Ele começou a ver que ele não... A porta, por exemplo, que ele abriu... Ele fez associações inconscientes, né, com coisas que ele já tinha vivido em outros treinamentos, em outros incêndios. Ele juntou a mente dele juntou todas aquelas informações e ele emitiu o alerta de perigo para a corporação que estava lá dentro, tirou todo mundo antes da cortina de E um deles foi esse, lembra, da porta, porque a porta, em geral, você abre a porta, o fogo sai. Não, entrou. O cara, pô, o que está vendo aí? Entendeu? Puxou a porta. A outra foi da cor, se não me engano. Da chama. Da chama e tal. Então, quer dizer que a mente dele trabalhou e ele tomou uma decisão correta, evitando o perigo. Esses dos bombeiros que morreram agora,
No Rio. No Rio, eu tenho para mim a impressão que foi uma falha humana. Eu não sei se já botaram no jornal, isso não sei. Mas para mim isso aí foi falha humana, porque se eles morreram intoxicados, eles têm uma máscara ali, aquela máscara tem oxigênio. Eu não me lembro se são alguns minutos, eu não sei se são 10 minutos, eu não sei como é que é, entendeu? O que aconteceu? Aí quando o camarada volta, eles têm que recarregar aquilo. E eu tenho impressão, eu estou falando, posso falando besteira, mas eu acho que é isso. Eles foram para lá com aquele negócio que não foi completamente recarregado, entendeu? Aí não deu tempo. Bom, outra coisa foi uma atleta que aprende a realizar movimentos complicados por meio de treino mental. Ela não conseguia, né? Ela não conseguia fazer um determinado passo, tinha que ser maior. E o que acontece? O treinador dela botou, ela em vez de fazer, ela fazia na mente. Isso é uma técnica que eu uso. Fazendo assim, agora tem que fazer isso, virar, entendeu? Você vê, na mente resolvendo o problema. Né? Um garoto preguiçoso também, que passou a amar os livros. Né? Deram lá o ômega 3 para ele. Né? Um homem que tem a capacidade de memorizar mais de 500 cartas de baralho. Olha o que é isso, cara. Memorizar 500 cartas de baralho. E ele faz assim. Isso é uma coisa que eu posso dizer assim, quando eu vi o filme, eu me lembro que eu faço isso às vezes. Deixa eu ver, então, costumar dar um exemplo. Às vezes, eu procuro associar uma coisa, porque, às vezes, se você... porque assim, né? A tua mente, ela vai ligar isso com aquilo, com aquilo. Então, se você pegar... Vamos botar o da carta, que eu estou lembrando melhor do que é o meu caso. O que você faz? Você faz um trajeto andando pela cidade, por exemplo. Bom, agora vem esse edifício, depois vem aquele, depois vem aquele. Mas você pode dizer, isso aqui é o A, isso aqui é o rei, isso aqui é o valete, isso aqui é a dama. Entendeu? Você vai fazendo 10, o 9, 8 e tal. Você faz isso, é palce, não sei o quê. Então, quando, em vez de você associar aquele ás, aquela coisa, ás de pau, não sei o quê, não, você associa, não, edifício fulano de tal. Ou então aquela sorveteria, entendeu como é que é? Você faz isso e você segue aqueles passos. Então você ganha, entendeu? É uma forma de... Esse cara é campeão nisso. Ele é um campeão de 500 partes do baralho. Então vem a pergunta, o que essas pessoas têm de tão especial? Será um dom? Talvez poderes ocultos? Nada disso. A resposta se encontra na parte mais extraordinária de todos eles, e por extensão de todos os nós, que é o cérebro. Nesta superprodução da BBC, apresentada pelo professor Robert Winston, você vai descobrir como funciona essa máquina fascinante e ainda conferir na prática, a partir de casos reais e estudos científicos, como turbinar sua capacidade mental. Mais do que um documentário, uma ferramenta poderosa para entender e dominar os mecanismos da inteligência. E isso tudo sobre um pano de fundo, porque todas essas coisas que a gente está falando, o pano de fundo é o seguinte, é que tinha uma dona de casa que já tinha cuidado de filhos, tal, então ela queria trabalhar. E o sonho dela era ser uma enfermeira obstetra, tá certo? Mas ela ficou pensando assim, já tinha uma certa idade, ela disse, pô, como é que eu vou conseguir guardar essas coisas todas, fazer isso, não sei o que e tal. Então, o pano de fundo todo mostra desde os apoios da família e o próprio pessoal das enfermeiras, não sei o quê, até galga no final ela fazendo um parto, né? Teve coisas complicadas, coisas que ela não queria que na prova dela caísse, foi exatamente o que caiu, e no primeiro dia a garota também estava complicada, e ela foi com calma, mandou a mulher virar para determinada posição, e durou esse parto horas e horas. Então, quando foi o primeiro parto, quando aquilo aconteceu, mas tudo isso, todas essas coisas da ginasta, do bombeiro, você vê que tudo isso ele vai enfocando a questão do cérebro. Muitos mostram assim, a parte mais, como é que seria o nome?
Mas, assim, como eu falei há pouco da sinapse, das coisas, mostrando que como é que o cérebro tem determinados caminhos, então você, às vezes, tem que fazer outros caminhos. Mesma coisa do coração, é semelhante ao coração. O coração, às vezes, você entope determinadas coisas e começa a construir outro caminho para chegar. Então, o cérebro também, às vezes, ele tem um determinado caminho, mas aquele caminho foi interrompido por alguma razão, né? Então, aí ele procura outro caminho, entendeu? Aliás, tudo na vida, muita das coisas é entupimento. Muitas das coisas é entupimento, quer dizer, obstáculos, tá certo? Obstáculos. Então, o homem tem que olhar para essas coisas e procurar se reequilibrar de novo. Porque o que é a saúde? A saúde nada mais é do que o equilíbrio natural. Quando a pessoa se desequilibra, o corpo tenta reequilibrar. Então aí vem problema, vem a doença, né? Pode vir um monte de coisa, entendeu? Então, em termos mentais, não é que é a mesma coisa, porque nós temos vários vasos sanguíneos, só que tem que aí não é uma questão do sangue. Às vezes tem vinculação com o sangue, né? Você pode ter um entupimento, pode causar problema, um aneurisma, um negócio assim. Mas, às vezes, o problema lá do cérebro são aqueles neurônios que vão para um lado, outro vai para o outro, não sei o quê. E, às vezes, a ligação de dar um salto para um para o outro, às vezes, é questão química. Entendeu? Questão química, não é a questão que eles estão ligados. Mas por que esse aqui vai para lá e esse vai para cá, entendeu? Então, esse mundo químico, esse mundo físico, não sei o quê, é muito complexo. O homem tem estudado, tem procurado, faz coisas, mas eu acho que ainda tem muita coisa para essa impressão que eu tenho, entendeu? Porque relativamente neurologia, né? Esses estudos não são assim de muitos anos, né? São coisas que são mais recentes, elas vai se desenvolvendo, né? Então a questão cerebral é uma coisa que eu não sei porque já chegou o tempo, aí eu teria que ficar falando tudo sobre... A Jussara colocou assim, várias coisas, leu o que ela comentou. É porque para começar a entrar no filme mesmo, entrar no outro... No outro as pessoas não viram. Vamos começar aqui por baixo. Não. Tem que começar em cima, que o primeiro que ela postou foi mais para cima. Não, então, mas não tem em cima. Vai abaixando. Não nessa velocidade. Não tem. Só boa tarde. Dá para ver e entender. Sim. Naquela hora. Acho que um exercício fácil e ótimo de entender a mente e saber a inteligência desta em cada pessoa é escrever cores. Com cores diferentes da verdadeira cor, pois um lado da mente lê e a outra metade vê a cor, né? Daí aplicar nos testes de inteligência, assim como na música, letra e melodia, né? Vê geral os comentários dela, depois você... João Carlos, podemos dizer que Cristo foi o anjo da guarda de Jesus? Engraçado que esse do João não entrou para mim. Não. O problema aí, se a gente fosse falar, isso seria ótimo. O negócio é assim, né? O problema é que Cristo, a meu ver, ele já é um arcanjo. Entendeu? Se for falar nessa linguagem para a gente começar, é muito mais do que um anjo. Ele era um arcanjo, né? E ele, na minha visão, você tudo sabe como é que é. Eu vou estudando, vou intuindo, mas eu não posso dizer, é isso. Tá? Então, para mim, ele é o arcanjo Micael. Tá? Então, depois, mais tarde, né, a gente pode... Então, quando chegar em... Abraão teve 2 filhos, né? Um com a escrava, que é Ismael, que deu o mundo muçulmano, e o outro que é o Isaac, né? Isaac, se não me engano. Ismael ou Isaac? Agora fiquei na dúvida. Que é do lado do judeu, né? Então deu judaísmo e deu... Então, um vai dar o Maomé e o outro... Aí você vai vendo... Lá daquelas brigas de lá, de longe, né, dos arcanjos,
brigou até com... Esse negócio, a história completa, com Lúcifer, depois ele toma um aspecto de Satanás, e é muito complicado para ficar falando isso. Mas, de qualquer maneira, para simplificar a história, né, quer dizer, realmente o Cristo, ele acaba, ele é mais do que um anjo da guarda, né? Ele é, assim como aconteceu no Okichi Okada, ter dois espíritos dele, primordial, e vou chutar aqui, Oxalá Bicho, o pessoal conhece mais assim, por analogia, a mesma coisa, quer dizer, Cristo teve dentro do Jesus, né? Jesus teve a individualidade dele e o Cristo teve lá, né? Agora, o mais complicado disso tudo, é algum dia enxergar que Cristo, que Buda, que Vishnu-sama, ou quando tocou no Tatino Mikoto, tudo é a mesma figura. Então, por isso que quando Cristo teve em Jesus, foi a primeira vinda dele, é diferente dessa segunda vinda, que ele não veio no corpo de Jesus, ele veio no corpo de Mokichi Okada. Né? Mas eu não sei, se for falar, eu estou dando... Eu acho que tem que, felizmente, né? A coluna do Belo é uma ótima oportunidade para aprendermos a conseguir este equilíbrio no nosso cotidiano. Realmente, separar as duas aulas do cérebro, né, é muito importante para ver. E às vezes a gente tem que se dedicar mais a... Eu, por exemplo, eu precisava. Eu comecei na música, eu precisava mexer um pouquinho mais na música, para me desenvolver mais, né? Mas é que... Acho que aconteceu também com o Meixo-sama, é difícil, porque a tua missão ela vai sendo colocada e você vai seguindo essa missão. Eu não tive tempo para assistir, pois estou distribuindo flores de luz, fazendo vivências e eventos nesta nossa sociedade tão carente. É isso aí. Do INCA, né, que ela falou, aquela coisa do câncer, né? Uhum. Reuniões em escolas, atividades em centros espíritas, é o mestre agindo e me utilizando. É isso mesmo. Assim como me utiliza também, e a gente vai fazendo, não tem outro jeito, né? Bom, espero que tenham gostado, né? E amanhã a gente já vai entrar... Tem mais um último comentário aí. É mesmo? Não estou vendo. Tem. Baixei, deve entrar. Não, bom, entrar. Vai entrar. Entrou. Ela aqui botou uma coisa triste, cara. Dá para chorar. Segue o líder, cara. Estou falando, acho que a gente tem que formar um campeonato à parte, cara. Todos os outros 3 times aqui, Graúdo, que horas é o jogo? 5 ou 6? Acho que é 6 horas. Eles estão completamente endividados, o Flamengo não está endividado. Então, o Flamengo tem torcida muito maior do que os outros. Então, é muito difícil, cara. Eu estou achando que... Aí o pessoal fala assim, não, mas aí você espera, depois a gente vende um jogador bom, aí... Um bom jogador do seu, mas você não vai nunca saltar essa dívida, cara. Esquece isso, cara. É o cara, meu amigo falando, o Vasco, pega esse cara que tá bom, não vende ele logo agora, depois vende ele no auge. Não adianta, cara. Esse cara já deve pertencer a um... Como é que chama aqui? Um empreendedor, não é empreendedor, outra coisa. Esse cara que empresário, que já pega, já tem não sei quantos % do jogador, esquece. Eu acho que está na hora de formar um torneio à parte. Esse Flamengo lá sozinho, faz nada. Mas a gente fica jogando torneio à parte. Porque não adianta nem aquela outra ideia que eu dei, era fazer uma fusão entre esses 3 times, entendeu? Fluminense, Botafogo e Vasco. Não adianta nem fazer isso. Eu não ganho. Sabe o que acontece isso? Ela tem muita dor aqui. Eu já falei para ela, faz um diagnóstico, né? Faz uma ultrassonografia, qualquer coisa desse tipo. Bom, amanhã vamos dar continuidade, cara. Amanhã, da Bíblia do século XXI, nós vamos entrar nas manifestações de Deus, hein?
Não percam. Ana, escuta aí. Terça e quarta, eu vou comer. Não, vai ser quarta e quinta. Eu vou começar minha memória musical. Comecei na quarta, porque é dia 23, é uma data assim, ultra significativa para mim. Foi quando minha esposa nasceu para ser a minha esposa. Ó, ele está fazendo esse farol todo porque ele nunca lembra do meu aniversário. Mas eu esperei esse grandioso dia. Até logo. Ai, meu Deus.